no mar. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira com a minha cara, não é possível. Na época do reinado, né, de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e esse fato que eu trago para você aqui, exatamente, está lá em 2 Reis, capítulo 5, fala exatamente sobre um homem que ocupava um cargo, certo? De muita relevância. E esse homem se chamava Naaman. Certo? Era um homem de grande posição e ele estava sofrendo com um processo, né, com uma enfermidade da lepra. Lepra naquele tempo, gente, era terrível. Até hoje é terrível, mas naquela época era muito pior, porque as pessoas eram isoladas e iam para o leprosário e elas ficavam abandonadas, largadas. Então elas tinham que morrer com a lepra, certo? Então ele estava sofrendo com esse processo ocultamente. Colocava, né, o seu traje por ser um homem de posição. E ali ele conseguia camuflar aquelas situações. Mas um dia, percebendo que não dava mais para manter aquela situação, porque lepra é lepra, gente. Então o que acontece? Ele saiu a procurar uma solução. E foi dito para ele, né, que existia um profeta que realmente poderia dar umas orientações e curar a sua lepra. Certo? Então o que ele fez? Deixe-me ir até a esse profeta, que por nome era o Eliseu. Certo? E então naquele momento ele foi, mas ele foi na intenção de que Eliseu descesse, né, o recebesse ali, fizesse como ele julgava que fosse do porte da altura dele. E aí o que acontece? Eliseu vira para um de seus, certo? De seus, das pessoas ali que o serviam, e mandaram que ele fosse ter com Naaman e falasse com Naaman assim: Naaman, vá até ao mar e se banhe 7 vezes. Sabe o que ele fez? O quê? Eu? Naaman? Na posição que eu ocupo diante do rei da Síria, ele nem descer para falar comigo, e ainda falar comigo para poder fazer isso, banhar 7 vezes no mar. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira com a minha cara, não é possível. E o que acontece? Uns daqueles que estavam com ele virou para ele e falou assim: por acaso, se te pedisse para fazer algo que parecesse impossível, tu não faria? Sim. Por que então algo tão simples tu recusas? E aí, para quem conhece a história, sabe, né? Foi lá, se banhou e ficou livre da lepra. E aqui eu quero te chamar a atenção exatamente para isso. Porque muitas das vezes você procura soluções difíceis para os teus problemas. Muitas das vezes você procura fazer aquilo que é impossível para resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque no fundo você não quer resolvê-los. Você precisa deles. Eles têm uma utilidade muito grande na tua vida. Você está conseguindo algo, mesmo que de maneira negativa. Você está conseguindo com a tua dificuldade, com o teu problema, com os teus conflitos. E quando aparece alguém, por exemplo, um analista corporal que chega e fala para você assim: você quer entender a raiz dos seus problemas? Você quer entender quais ações você precisa fazer? É simples, rápido e prático. Não tem receita farmacêutica. Você não precisa ir à farmácia comprar nenhum medicamento. Você não precisa tomar nenhuma injeção. Ah, não. Isso não resolve. Isso não resolve. Eu estou acostumado a beber um mar de canudinho para fazer as minhas coisas acontecerem e elas não fazem. Você acha que beber uma gotinha vai resolver o meu problema? Certo? E aqui esconde o que? Um grande segredo. Problema de estimação. Problema de estimação, dificuldade de estimação. Se tirar o problema, o que sobra? Sabe viver sem ele? Sabe viver sem a dificuldade, sem as situações difíceis? Então aí é que está o segredo. Não está procurando solução, mas sim validação para o teu esforço. Já tentei demais, já fiz isso, já fiz de tudo, mas o meu problema não tem solução. Será mesmo que não tem solução? Ou será que você não está querendo olhar para ele? Será que você não está disposto a enfrentar o que precisa ser feito? Porque é o simples que resolve. Simples que resolve. Certo? Então quando eu venho falar da análise, muitas pessoas viram e falam assim: ah não, mas não sei quantas sessões. Aí do lado de cá eu estou me perguntando: ué, mas você não quer se livrar do seu problema? Você não quer entender a situação? Você não quer fazer o que precisa ser feito para poder se livrar disso mais rápido? Por que você tem essa necessidade de querer ficar com o teu problema, com a tua situação muito tempo? Qual a necessidade disso? Por quê? O que está acontecendo? Entende? É aí que está o segredo.
poder resolver a situação, poder entender a situação e agir. Não duvidar do simples. É o simples, mas é o simples que resolve. Mostrar para você onde está a raiz, mostrar para você o que fazer, como fazer e trabalhar isso no ambiente de convivência. A ambiência determina se você realmente vai resolver os seus problemas ou não e se você está a fim de resolvê-los. Esse é o segredo, entende? Então, se você entende que não dá mais, que você, mesmo fazendo de tudo, não resolveu, mas tem uma forma de resolver e é essa que você não está olhando para ela, porque você julga ser simples demais. Se é para resolver o teu problema, por que precisa de 10 sessões? Se eu chego para você e falo, com 1h30, 2 horas, eu vou mostrar para você exatamente o passo a passo de onde está a causa, como agir no processo e como você deve entender o resultado, agir sabendo o que é, como fazer. Se eu vou mostrar para vocês, por que você quer ficar com isso muitos e muitos meses? Tem um porquê aí, você precisa se atentar para ele, certo? Então isso foi uma percepção que eu tive conversando com muitas pessoas, que a gente olha, do lado de cá a gente olha, é só olhar que você vê a causa do problema, é só olhar que você vê o que está acontecendo, onde está a raiz da dificuldade, onde está a raiz do conflito, por que as coisas não estão acontecendo, por que está acontecendo isso, isso e isso. E só que é difícil acreditar no simples. Lembra da história de Naamã? Você acha que Naamã estava acreditando que se banhar 7 vezes no mar ia resolver o problema de uma lepra, que era um problema terrível? Você acha que ele estava acreditando? Não, mas ele foi lá e fez e teve o quê? Resultado. Então, por isso que eu te convido também, venha a passar pelo processo de análise, venha conhecer como funciona o processo, que você vai ver que realmente é o simples que resolve. E é por você. Você merece, certo? A vida tem muito mais sentido sem a utilidade do problema velho, do problema antigo, tá bom? Então, confie em você. Mas eu não consigo confiar em mim mais, certo? Acredito, porque quando você tenta fazer várias coisas difíceis e não consegue o resultado, você se frustra. Então você deixa de acreditar em si, começa a camuflar e trabalhar de maneira externa, mas esquece que a resposta está com você. A solução está com você, tá bom? Então, venha conhecer o processo que você vai entender exatamente que não precisa atravessar o mar a nado, mas simplesmente se banhar 7